Veja no ICL Notícias, segunda edição. Caveirão com sobrepreço. Ex-diretor da PRF, Silvinei Vasquez, é denunciado por fraude na compra de blindados. Sigilo de 100 anos. Governo Lula decreta sigilo em mais de 1.000 documentos, da agenda de Janja a comunicados diplomáticos. De ídolo a estuprador. As últimas notícias sobre a prisão do ex-jogador Robinho, condenado por estupro coletivo. Para que de imediato cumprimento à sentença ora homologada. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivaço nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube, hoje também no canal Com Brasil. Boa noite para você que nos assiste nessa rede de televisão pública e comunitária, disponível nas operadoras de satélite. Hoje é quinta-feira, gente, dia 21 de março de 2024, e essa bancada está melhor do que nunca. Boa noite, Chico Pinheiro. Boa noite, Chico Sá. Boa noite, Príncipa. Lindra, parece até uma príncipa. Parece uma lá no príncipa, isso é bom. Maravilhoso. Aqui nos bastidores a gente se trata assim, né? Para quem não entendeu nada. Príncipa, né? Só realeza, Príncipe né? e príncipa. Só realeza, olha esse príncipe. As realezas do ICL. Boa noite, comunidade. Boa noite, Gabi. Boa noite, Xará. Vamos embora. Vamos nessa? Embora, porque hoje tem muita notícia, né, Chico? Como sempre. E hoje a gente vai falar de polícia Deus, pátria e família. Rodoviária. Deus, pátria e família. Opa, conheço um ex-presidente. Não nesta ordem exatamente. Conheço alguém que usava Então vamos muito começar isso. falando da pátria. começou aí, né? Pátria para Bolsonaro Tem um e cara que bolsonarismo. usava muito isso. É. Deus, pátria e família, mas eu quero começar com a pátria. Pátria defendida por Bolsonaro e sua galera, né? Como, por exemplo, Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. Você se lembra dessa figura, né? Acusado de tumultuar o dia 8, né? o dia da eleição, aliás, né? O dia da eleição do segundo turno, para impedir que eleitores que não votavam em Bolsonaro chegassem às sessões eleitorais. Ele, que era subordinado a Anderson Torres, eu diria que a cupincha de Anderson Torres, que era o ministro da Justiça. Ele trabalhava ali de braços dados. Pois bem, tem mais. O ex-diretor-geral, o Silvinei Vasquez, foi denunciado junto com outras 6 pessoas, Chico, por fraude em licitações na compra de veículos blindados no governo de Jair Bolsonaro. Foi denunciado pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. O procurador Eduardo Benones, né, que é do MPF, denunciou Silvinei por fraudes nas licitações, na compra, então, desses carros blindados, né? E também o empresário Maurício Junot de Maria, dono da Combat Armor Defense. Essa empresa aí é a empresa que fazia a negociação desses carros blindados, né? Desde 2019 até 2022, durante esse período Bolsonaro, a Combat Armor Defense, né, ganhou vários contratos em órgãos públicos e a maioria desses contratos foi exatamente com a Polícia Rodoviária Federal, né? E o Ministério Público Federal agora vai apurar crimes ainda de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa, quer dizer, é bando, é quadrilha, é isso que estão investigando, né? Mas já está denunciado o senhor Silvinei. Aceita a denúncia, vai virar réu. O valor total desses contratos é de 94 milhões de reais. Vários blindados desses fizeram testes de balística, Chico, e foram reprovados. Quer dizer, testaram os carros e a bala passava. Quer dizer, se policiais tivessem que usar esse carro, nas mãos do seu Silvinei,
se confirmado isso, se confirmado, né, estariam perdidos. Né? 94 milhões de reais nessa transação. É pátria? Não, isso é picaretagem. Lá na grana. terra é picaretagem. Nunca foi pátria, Chico? Sabe de quem é essa empresa? Ah. Essa empresa vem dos Estados Unidos, de um dos principais doadores do esquema do Trump, um cara chamado Daniel Beck. Ela vem para o Brasil no governo Bolsonaro para quê? Para ganhar essas licitações. E se eu não me falha a memória, o dono dessa empresa, implicado no assassinato de um presidente. Do presidente do Haiti. Do Haiti, né? Exatamente. Exatamente. Aquela corja de mercenários que assassina o presidente do Haiti, ele está envolvido naquela história. Ele vem para o Brasil, começa a ganhar tudo que é licitação, principalmente As mãos desse aqui. 94 milhões. É pátria? Chico, para que a PRF precisava de caveirões? Pátria, Chico. Pátria. 94 milhões é minha A pergunta que pátria. não quer calar. Que diabos a PRF com caveirões? Pátria, cara. Tudo pela pátria. E a família? Que é Deus, pátria e a família. Vamos falar da família agora? Por a família, favor. a notícia veio ontem, né? Foi até a nossa chamada principal aqui. A família vai bem, obrigado. Não vai tão bem assim para o filho 04, o Jair Renan Bolsonaro, né? Denunciado também por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, uso de documentos falsos para pegar um empréstimo do Banco Santander. Fraude no empréstimo. Ele disse que a empresa dele tinha um faturamento, né, de 4 milhões de reais por ano. 4 milhões. Em 2 anos, a empresa, no primeiro ano, teve um faturamento de 31 mil reais, e no segundo ano, zero. Zero. Mas conseguiu arrancar o empréstimo. Segundo cálculos dos especialistas na área, ele tem uma dívida hoje com o Santander aí de quase 400 mil reais. Fez fraude, falsificou nome, falsificou documento, né? Ele e o instrutor de tiro dele, o Jair Renan. Aí, por enquanto, foi denunciado. Pode virar réu também. Vamos ver o que ele vai ser primeiro. Ou candidato a vereador em Camboriú, em Santa Catarina, né? Ou detento, preso. Aliás, é o caminho da família, né? Todos viram políticos. Um é deputado estadual, outro deputado federal, o pai, deputado federal, virou presidente, esse aqui quer começar como vereador. Que coisa, né? Todos vão ali para a sombra. Pois é, é uma grande empresa geradora de políticos. Gente, nenhum desses 4 nunca trabalhou na vida, só fez política. Mas é uma família próspera na política. Devia ensinar para a gente o pulo do gato. São honestos, compraram 107 imóveis, 51 em dinheiro vivo. Mas as fábricas de chocolate, as lojas de chocolate rendem muito. Como rende aqui a empresa do 04, né? Não é, seu Flávio? Chocolate, olha que beleza, que beleza. Todo dia Agora, era Páscoa aí, né? Hein? Todo dia era Páscoa na vida desse povo. Todo dia é Páscoa, né? Agora, Páscoa, aí você pega um ovo de Páscoa e faz uma rachadinha nele. Uma rachadinha. Então, pátria, eu já falei o que é. Pátria é grana. Família é isso que você está vendo aí. Falta o quê? Que Deus. Foto, hein? Que escolha. Vamos esperar quem entende Deus para eles. É o pastor Silas Malafaia. Esse é que é especialista em Deus para eles. Caramba! Então vamos. Fica por conta do Malafaia. Começamos assim, né? Tá inspirado, Chico Pinheiro. Tá inspirado. Deus, pátria e família. Perfeito, Chico. Disse tudo. Deus de Deus para essa galera é Malafaia. Terrível, terrível. Traduziu para quem ainda não sacou a malandragem desse povo. É isso aí. Vamos falar sobre começar aqui os nossos assuntos políticos também. Quer dizer, já começamos, mas vamos mudar aqui para falar sobre essa história de sigilo de 100 anos, né? História aí que pipocou hoje à tarde na imprensa, de que o governo Lula impôs sigilo de 100 anos sobre 1.339 pedidos de informação. Essa justificativa
para essas... A justificativa é que essas informações violariam dados pessoais, levantamento que foi feito pelo jornal O Estado de São Paulo, e que está apontando que esses sigilos estavam até na agenda da primeira-dama, a Janja. A lista dos militares também do batalhão de guarda presidencial durante o 8 de janeiro é outra informação bloqueada por 100 anos. E essas comunicações diplomáticas sobre o caso Robinho, que a gente tanto está conversando aqui no ICL Notícias, também foram colocadas em segredo. E aí, o presidente Lula lançou mão dessa ferramenta tanto quanto Jair Bolsonaro, de acordo com essas informações do Estadão, porque que impôs o Bolsonaro, né, sigilos a 1.332 pedidos de informação em 2022, 7 a menos do que no ano passado. Então, vamos por partes aqui, né? Em resposta ao Estadão, a Controladoria Geral da União argumentou que a gestão Bolsonaro usava essa ferramenta, o sigilo de 100 anos, de maneira indevida e que a ferramenta tem sido usada de forma legítima pelo governo Lula. Chico Sá, vamos entender aqui as diferenças do sigilo de 100 anos, porque essa comparação está rolando solta, adivinha onde? Na extrema-direita, né? A extrema-direita já está se apropriando disso. É um prato cheio para a extrema-direita. Prato cheio. A CGU separa tecnicamente ali em 3 tipos de documentos: reservado, secreto e ultra-secreto. E nesses documentos estaria até a aposentadoria do Silvinei, que a gente acaba de falar. Porque, com isso, o governo quer dizer que pode ser qualquer tipo de informação. Se entrar no critério de que tem que ser reservado, é reservado. Então, essa aposentadoria desse rapaz aí, que cometeu toda essa atrocidade. Mas está lá, porque tecnicamente, esse tipo de... Se trata de um funcionário público que se aposentou, isso tem que ser... Só o próprio funcionário é que pode tirar do mundo privado e comunicar. Pode até fazer algum sentido, mesmo sendo Silvinei. Porque quando for você ou for alguém, a gente não vai gostar que seja exposto. Uhum. Essa seria a lógica do argumento do governo. Está a ficha do tenente-coronel Cid, ficha militar. Porque a legislação diz que qualquer documento de identidade de militares, seja da alta patente ou baixa patente, tem que ir para o sigilo. Então, tem um bocado de coisas, tanto você citou a primeira-dama, como também de autoridades do governo Bolsonaro, que estão também nesse pacote aí, porque tecnicamente teria que estar. Só que foi uma promessa de campanha do Lula, que ia tirar tudo, que ia... É justamente esse print que está rolando nas redes bolsonaristas. Acho que o ponto é esse. Se você prometeu, teria que... Libera geral também. Tem um argumento assim do pessoal de segurança de governo e de qualquer governo que tem que ter algumas coisas são estratégicas e tem que ser guardadas, como, sei lá, uma mudança, o presidente se desloca de um lugar para outro, tem alguma ameaça, aquilo tem que ser guardado. Alguns detalhes de viagem internacional, você não pode conhecer toda a logística, porque senão você pode, para cometer um atentado, é a coisa mais fácil do mundo. Então, tem uma parte que tem lógica, tem outra que eu até colocaria, se acha que é delicado, em reservado, mas daria o direito a qualquer repórter, pela lei da transparência, quisesse entrar e ter acesso, eu liberava geral. Não teria problema. Fora da coisa estratégica de segurança que coloca em risco a vida do Lula, a vida da primeira-dama, a vida de um ministro. Fora isso, eu não vejo motivo para que esconder qualquer coisa. Nem a ficha do Cid. Não tem porque Lula está guardando a ficha do Cid. Deixa... 2 coisas, Chico. Bom, se documentos de identificação do Silvinei ou do Cid, ou seja lá quem for, os dados de identificação dele, números, isso tem que ser guardado mesmo, porque isso é pessoal. Sim. Se a conta bancária dele, só com ordem da Justiça. E já é automaticamente. O caso do Cid também só com ordem da Justiça. Então, eu não entendo muito isso também, não, sabe? Eu acho que tem que ter esse tipo de preocupação. Eu acho que o problema a Justiça já garante. Eu acho que o problema foi prometer, viu, Chico? O problema foi... ali no calor da eleição,
como o Bolsonaro estava segurando. Bolsonaro segurou o cartão da vacina. Bolsonaro Era falso. segurou qualquer coisinha, ele segurava, né? Mas aí, no calor da campanha, você promete, você é cobrado depois. Essa é que é a questão. Pois é, e mais uma coisa, né? Primeiro que eu acho que coisas pessoais já tem a proteção de sigilo pela justiça. Ninguém vai saber o que entra, o que sai da minha conta, que número que é a minha conta. Não pode saber, não deve saber onde eu moro, onde moram meus filhos, isso é questão pessoal, eu autorizo ou não. Agora, sigilo de tudo, do Silvinei, da aposentadoria dele, por 100 anos, para que 100 anos, cara? Não precisa. Não. Não precisa. Então, enfim, eu acho esse negócio ruim. Não gosto, não. E tem a questão de que também tem esse período de 100 anos, mas de que as informações deveriam ser olhadas caso a caso também, né? Porque são muitos pedidos, são 1.339 nesse caso, que são alguns a mais do que na gestão Bolsonaro. E isso foi levantado, eu me lembro, à época de Bolsonaro, que levantaram os mais graves, vamos dizer assim. E agora a gente teve esse levantamento que acabou de sair, né? Acabou de ser feito pelo Estado de São Paulo. E algumas foram levantadas também, quer dizer, essa que você falou, né, sobre a agenda da primeira-dama, comunicações diplomáticas do caso Robinho, esse tipo de coisa. Mas, olhando caso a caso, teria que se avaliar quem que fez esse pedido, burocracia, quem que trata das burocracias. Aí eu acho, né, que a crítica à comunicação do governo entra nesse pacote. Por causa da transparência. Se você tem esse pacote, 1.300, eu chamaria uma coletiva e dizia, aqui estão personagens do governo Bolsonaro, mas por lei eu não posso divulgar. O Cid, Silvinei, barará. Aqui está a questão do deslocamento do presidente. Eu abriria o jogo, eu teria como obedecer a lei e guardar o que fosse guardado e declarar abertamente para a imprensa, dizer por que eu sou obrigado a segurar os documentos das conversas com a segurança da Itália, com a polícia italiana, no caso Robinho. Por que eu sou obrigado a segurar os documentos da aposentadoria do Silvinei? Por que eu sou obrigado? Eu acho que aí, e aí cai dentro da questão da popularidade do governo, às vezes o governo perde popularidade por falta de botar na mesa, não faz uma coletiva e diz, abre o jogo. Sabe? Falta de comunicação. Por isso que eu acho que, porque não é comunicação o problema do governo, é também comunicação. Se eu chamo uma coletiva hoje, eu explico, eu não esforço de nada, eu dei uma olhadinha, já vi várias brechas para explicar uma história dessa, imagina a autoridade responsável por isso. E abre, e deixa perguntar, mas por que você guardou a agenda da primeira-dama? Por isso. Então, é questão de comunicação. Fica parecendo rolo. A Ana Paula Kunst, aqui do nosso chat, diz o seguinte, o que é pago com salário público precisa ser aberto, por exemplo. Ela faz essa ponderação aqui, algumas pessoas comentando a respeito disso. Está vendo? Mas a gente começa a falar aqui, o chat já tem mais informação. Uma autoridade de governo não responderia a tudo isso numa mesa? Nada contra o Paulo Pimenta, ministro da Comunicação, da Secom, não. Né? Mas, ao invés de pegar o Flávio Dino e mandar para o Supremo, teria mandado ele para a comunicação. Já pensou o Dino? Porque tem que ser uma coisa... Tem que responder imediata. na hora, você não pode deixar... Bateu, levou. Você não pode deixar uma bola quicando dessa para a oposição e para o bolsonarismo, quando você poderia resolver chamando 2 advogados do governo numa mesa e classificando, lote 1, agenda de autoridades do governo, porque são guardadas. Isso vocês podem saber agora, eu vou dizer para vocês agora. É comunicação, gente. E você tem que ter o perfil de alguém que seja ágil no raciocínio. E bom nas redes digitais. Sim. Porque você tem que bater, como eu falei do Dino, porque o Dino ia para aquelas coisas, você achava que eles iam crucificar o Dino dava nó em todo mundo, né? Mas era questão do Ministério da Justiça. Você imagina ele batendo em todas as áreas, ia ser um estrondo, né? Tem que explicar, né? Achar alguém. Explicar, sim. Tem que achar alguém para fazer esse papel.
Exatamente, tem que ser alguém ágil. Aqui muita gente concordando a respeito da comunicação, que tem que ter transparência, que tem que dar essa resposta de forma rápida para a população. Até porque eu acho que isso dialoga. Algumas pessoas estão falando aqui da popularidade do Lula. A gente tem uma pesquisa que saiu, Datafolha, agora há pouco, indicando que a rejeição do presidente Lula chegou a 33%, empatando tecnicamente com a aprovação, que é de 35%. E outros 30%, então, consideram regular, no meio termo aí, né, vamos dizer assim. O Datafolha ouviu 2.002 pessoas em 147 cidades, só aqui para a gente dar os dados técnicos dessa pesquisa, né? Tem margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. E a gente tem aqui o desenvolvimento da avaliação do presidente Lula ao longo desse terceiro mandato. A gente tem a imagem disso, daqui a pouquinho o Gabriel Vento vai colocar aqui na tela para a gente. Então, 35% avaliando o governo Lula como ótimo ou bom, 33% consideram ruim ou péssimo. E aí a gente tem, né, as curvas aqui, que a gente mostrando, esmiuçando. Daqui a pouquinho a gente mostra para quem está nos acompanhando por vídeo, mas para quem está nos ouvindo, esses são os dados aqui da pesquisa Datafolha. Agora, o que ajuda a explicar, né? Eu acho que tem esse raciocínio aqui. A gente até trouxe na sexta-feira do 8 de março uma pesquisadora da Fundação Perseu Abramo do quanto a percepção do preço dos alimentos afeta. O que ajuda a explicar esse empate, né, Chico Sá, entre aprovação e reprovação, Chico Pinheiro? E esses casos que estão pipocando na imprensa, por exemplo, sigilo de 100 anos, quanto isso influencia ou não? Porque aqui na Folha aparece, por exemplo, a história de Israel, do presidente Lula, mas eu acho que essa história, sinceramente, assim, particularmente, acho que já ficou para trás, mas a gente tem que dar uma pensada nisso. Olha só, para quem está nos acompanhando em vídeo, vale a pena dar uma olhada aí na tela para a gente conseguir diferenciar, né? A linha azul, ótimo ou bom. Portanto, 35%. Na sequência, a gente tem uma linha em rosa, que vem a ser o regular, né? E depois a gente tem o ruim ou péssimo, 33%, que é essa linha vermelha. Então, bom, vamos lá, então, voltando para essa história do empate. Vamos conversar aí, Chico, com essa... Eu volto a... Quando eu falo de comunicação, eu me apego a fontes do próprio PT. Sim. Você pega o Zé Disseu, ex-ministro do Lula, da direção do PT, desde a fundação até agora, ele escreveu um artigo para aquela revista Opera Mundi, né? Uma das críticas dele é que não está havendo esse confronto com o próprio noticiário. Você tem uma história dessa, como a que a gente acabou de dar do sigilo, e você não tem um contraponto do governo imediato. Sai, Estadão da Manchete, Folha da Manchete, Globo, cada um à sua maneira, no seu estilo, e você não tem um contraponto imediato com uma grande resposta, que seria uma resposta técnica, embasada, imediata, ou até sair antes, já sabe que vão dar manchete de uma história dessa. Então, ele atribuiu essa questão da popularidade. Uma das questões é a comunicação, e dentro da comunicação ele acha que isso é fundamental. Perde a guerra diariamente. Todo dia perde, porque perde quando sai uma notícia dessa. Aí, óbvio, que o preço dos alimentos, isso é mais importante do que tudo, mesmo num cenário de um governo com grandes resultados na economia. Aí estamos falando de PIB, de investimento estrangeiro. O famoso contrassenso, né? Assim, tem muita notícia boa. O governo é um governo com muita notícia boa, perdendo na comunicação. Sabe, imagina numa hora que tiver mais ou menos. Eu cheio de notícia boa para dar e eu estou perdendo. Quando é que eu vou ganhar? Aí é que eu acho que perde na comunicação. E eu não tenho nenhuma crítica pontual, se é Paulo Pimenta, se é o pessoal do marketing digital, nem sei. Mas eu estou falando do que chega para a sociedade, não está dando conta. Faz mais efeito o bolsonarismo trabalhar hoje à tarde essa questão do sigilo, faz um efeito, eu acho que um efeito forte.
Acho que isso acaba desgastando e você não tem uma resposta. Sem contar os famosos editoriais, né, de jornalões, né? Eu acho que jornalão não importa. Assim, Estadão falou aí. Fazendo críticas. Estadão tem o quê? Falou, se o Estadão escrever, não tem que desmentir que você vai endossar o que o Estadão está falando. O Estadão tem, assim, os jornais assim, não tem, acho que não chegam na Praça da Sé para falar com o povo mesmo. Mas isso aí chega, a forma como os evangélicos recebem toda a comunicação do governo. Os evangélicos só recebem a parte tinha gente nua na universidade não sei de onde, através do Nicolas, só recebe a podridão e são alimentados disso. O governo tem que ter um contraponto de comunicação para chegar nos evangélicos. É até um terreno que ele vai perder, mas perder de menos. Tem esse recorte aqui, Chico, no Datafolha também, sobre os evangélicos, apontando que o índice de aprovação do presidente Lula a respeito dos evangélicos, né, é ainda menor, então, a aprovação, né? Aí também a gente tem esse recorte, para quem está nos acompanhando só por áudio, eu recomendo que dê uma olhada aqui no vídeo, mostrando que 43% avaliam o governo Lula como ruim ou péssimo, que é essa linha vermelha superior, 25% consideram ótimo ou bom, que é essa linha azul que você está vendo aí bem mais para baixo, né? A gente até vai conversar sobre isso com a senadora Elisiane Gama, que é uma representação, né, de evangélicos. É fundamental a gente falar isso, né, porque ela não é uma composição homogênea quando a gente está falando dos evangélicos, mas acho que a gente já pode analisar esse recorte aqui, né, Chico Pinheiro? Eu acho que o que está aí é o seguinte, ótimo ou bom. Se a gente for continuar seguindo desse jeito, nós vamos ficar todo dia olhando, porque todo dia solta uma pesquisa. Né? É uma proliferação de pesquisa e parece que você está na véspera da eleição querendo saber. Não, o governo vai ter altos e baixos até o fim. Eu acho que ele tem que ter alguns focos, por exemplo. Tem que fazer os ganhos da economia chegarem ao povo. O povo falar, tô ganhando. E aí tem alguém que comunique, olha como ficou diferente. As pessoas se esquecem que quando o Bolsonaro estava no fim do seu governo, a gasolina, em alguns lugares, estava quase 10, o diesel estava 8, né? E agora o diesel está 5 e pouco, 6 reais. E a gasolina, 6, às vezes você acha até por 5 e pouco. Né? Essas comparações. E ainda assim, ainda metendo a mão nos cofres dos estados. Né? Ainda metendo a mão no cofre dos estados. Então tem que ter alguém que mostre o que é que a gente caminhou, onde é que a gente caminhou. E alerte, olha, se não for assim, pode voltar aquilo que era. Exatamente. Mas isso tem que ser permanente, isso tem que ser permanente. Chico, a gente saiu da fila do osso, tinha uma imagem emblemática do Paulo Guedes e do Bolsonaro, que era a fila do osso no meio da fartura do agronegócio, no Mato Grosso do Sul, se eu não me engano. Então, você tinha umas imagens de miséria, umas imagens pesadas de uma economia de arroxo no povo. Teve uma foto, Chico, premiada do jornal, capa do Jornal Extra, que é até do Grupo Globo. Sim. Eu lembro dessa foto. Não sei se era um caminhão. Era um caminhão de lixo. Era um caminhão de lixo. E o povo pegando. E as pessoas correndo para pegar restos de comida. Por isso que eu acho que você não pode perder. Se você tem melhora na economia, você está perdendo para a fila do osso. Você tira 13 milhões de pessoas do mapa da fome e não sabe comunicar isso para os outros que não estavam no mapa da fome. Agora, você tem que ver aqui o que é esse regular da pesquisa. Porque esse regular pode ser um cara que apoia o governo Lula, mas está esperando para ver melhor como é que vai ficar. Né? Ou pode ser algum bolsonarista envergonhado, arrependido. Mas se você olhar bem, o ruim ou péssimo, são os bolsonaristas junto com os evangélicos, os neopentecostais. Eu ontem tomei um táxi, o sujeito falou comigo, eu sou do nada, começamos a conversar de religião, ele falou, eu sou evangélico. Eu falei, qual igreja? Da Igreja Universal. Aí ele falou, tá. Aí eu falei assim, vocês lá são todo mundo lá votou em Bolsonaro. Ele falou, não, só voto no presidente Lula. Né? Aí eu falei, mas você tem mais gente lá? Ele falou, não, a maioria vota no Bolsonaro. Por quê? Porque os pastores falam que o Lula é comunista. Eu sei que não é. Quer dizer, não adianta você tentar atrair os evangélicos se você não conseguir trabalhar a cabeça de pastores. Agora, os pastores, muitos estão atrás de grana,
O Deus, o pátria deles e Deus e família é a grana. E aí é difícil, porque esse pessoal faz a cabeça do fiel. Chico, mas tem muita igreja pequena, assim, é porque a gente mira sempre nos malafaias da vida, porque são os mais picaretas, né? Mas tem muito pastor de igrejas pequenas, pastores sérios, muitos, de pequenas claro. igrejas da periferia. Assim, é uma diversidade de igrejas. Inclusive porque não aguentam esses pastores picaretas e rompem com eles e formam novas igrejas. Eu acho que há uma possibilidade de trabalhar assim. Eu não gosto dessa arrogância. Não vou conversar com o evangélico. Por que não vai? A gente tem até Se você é presidente da República, se você é governo, você tem que conversar, você tem que governar também para esse segmento, para todo mundo. Com certeza, E Chico. tem que conversar. A gente tem o Vinícius Lima, por exemplo, que é uma liderança jovem também, progressista, evangélico, inclusive. Tem novas lideranças se formando nesse sentido também, que tem conversado, né, com a população também. Então, não é homogêneo, acho sempre importante mesmo. Não é. Se você for sábio politicamente, você racha até os fiéis. Que amanhã vai estar aqui, inclusive, o Vinícius Você racha Lima. até essa base, se você jogar com inteligência. Porque ninguém aguenta mais uma faia, sabe, mandando no rebanho inteiro. Ninguém aguenta mais pastor picareta. Então, tem pastores sérios. Então, poxa, eu acho que tem que conversar com todo mundo. Não dá para, eu sou governo e não converso com esse, converso com aquele. A gente tem que botar a banquinha lá na frente da igreja e chamar para conversar. Porque a igreja está ali, né? Até, acho que conversando com o Bruno Paes Manso, né, escreveu A Fé e o Fuzil, a proliferação de igrejas, né, aquela pessoa que está precisando, assim, que está num momento de necessidade, de sensibilidade mesmo, ela encontra uma igreja a cada esquina. Então, é muito fácil dela conseguir recorrer, né? E acho que a gente tem que estar um pouco nesse sentido também, né? Em lugares, Gabi, que o Estado não chega. Isso. Quem está lá na hora H para o cara chorar é o pastor. Quando o cara não está valendo nada, sabe? Às vezes está entregue a bebida. Sim. Né? Está na Perdido, farra, né? completo e perdido, desempregado. Às vezes ele acha na igreja, a comunidade, os irmãos, que falam, não, você tem muito valor para Deus e para nós, valoriza o cara. Né? Valoriza. Dá uma levantada. Dá uma ali, levantada no cara. E vão trabalhando e ele vai mudando de comportamento, ele largou de beber, parou de espancar a mulher, porque muitos eram assim, né? Sim. Agarram a Bíblia, velho, e começa a arrumar a vida. Sim. Aí, por quê? Porque teve uma comunidade que o acolheu. Né? Aí ele fala assim, não, mas aí foi a igreja. Aí o pastor, teve um que falou comigo, eu pago até muito de dízimo, mas não tem preço o que a igreja fez por mim. Eu falei, mas se você tiver sem a igreja, mas tiver um grupo que te apoie, você vai chegar também. Guarda a sua fé e vai buscar apoio, né? A Elô Vilela, se não me engano, conversou com a gente aqui no Israel Notícias segunda edição. Não me lembro se foi com a gente ou se foi na primeira edição, dizendo, né, que o governo está preocupado com isso e que tem que se organizado nesse sentido, né? Justamente para saber como agir na comunicação com eles. Então, tem sido feito um movimento. Vocês lembram dessa história? Lembro. Até porque o eleitorado que já foi do Lula. Exato. Não foi o jovem que está na igreja agora, talvez não tenha votado mais no Lula, mas o pai dele, o avô dele votaram no Lula. Sabe o que você vai fazer, Chico? Reunir todos os pastores, todos os religiosos sérios, que têm compromisso com a verdade, inclusive a verdade do Evangelho, reunir esse pessoal para que esse pessoal ofereça ideias de saída desse paredão que certos pastores picaretas colocam a questão política. E, do outro lado, os influenciadores digitais sérios, né, começarem a se reunir para dar suporte na comunicação do governo. Senão o governo vai ficar trabalhando, fazendo coisas e a população não se dá conta do que está melhorando, né, na própria vida. Exatamente, Chico. É isso, gente. Vamos continuar acompanhando a história. Tem vários dados a serem olhados aqui pela comunicação, né? Inclusive, o quanto dizem que o presidente fez menos pelo Brasil do que esperavam, ou
mais do que esperava que se fizesse, tudo isso tem dado por dado aqui, tem também por idade, então dá para fazer um grande estudo, né? Eu acho que dá para a equipe do governo Lula encontrar, não um diagnóstico, mas dá para juntar com os dados das demais pesquisas que a gente já vem conversando aqui, Fundação Perseu Abramo, você, Chico, também agora conversando aqui, Chico Pinheiro também, sobre, né, quanto a comunicação pode auxiliar a fazer essa informação chegar nas pessoas, principalmente pelo caminho da economia. Exatamente. Vamos nessa, parece que a gente tem mais informação chegando aqui. A gente daqui a pouco vai conversar a respeito do caso Robinho, que a gente tem informação chegando sobre isso. Agora há pouco a gente estava falando sobre Silvinei Vasquez, né? De que, Chico, para quem está chegando agora e não assistiu o início do programa, né, o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro denunciou o ex-diretor da PRF, o Silvinei Vasquez, por fraude licitatória. O Silvinei, para quem não se lembra também, para quem não estava aqui antes, ele era quem comandava a Polícia Rodoviária Federal durante o segundo turno da eleição. Você deve se lembrar, em 2022, uma série de operações foram realizadas nas regiões do Nordeste, principalmente, onde Lula tinha mais votos, e isso dificultou a chegada de eleitores às urnas. Só que essa denúncia que motivou, né, essa denúncia diz respeito à atuação da empresa a Combat Armored Defense do Brasil, que manteve contratos com diversas entidades de governo, entre elas a PRF. É um tal de Maurício Junot de Maria, que é o empresário dono dessa empresa, dessa Combat. É, o representante no Brasil, porque ela vem lá... Eu falei aqui, negócio de 94 milhões de reais, sendo que vários carros blindados que iriam para vários órgãos de governo, mas principalmente para a Polícia Rodoviária Federal, fizeram teste de resistência à blindagem e a blindagem não resistia aos tiros. Quer dizer, foram reprovados em testes de balística. Você imagina. E a grana correndo. Eu falei, a pátria do povo, né? A pátria desses caras é grana. E era dinheiro puro. E também fazia parte de um plano de você colocar a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, para subir em comunidades. No Rio de Janeiro, fizeram chacina. Matar, como mataram lá em Sergipe. Então, era também uma face que a outrora cordata e amiga da estrada, que era a Polícia Rodoviária Federal, né? Que você tem aquela imagem do vigilante rodoviário, do guarda... Inspetor Carlos. Inspetor Carlos. Nós velhos, vamos revelar a nossa idade agora. Mas você tinha uma ideia, o país tinha uma imagem da PRF como uma polícia cordata, uma polícia que conversava, uma polícia para servir a quem estava na estrada. Um anjo da guarda da estrada, que te protegia na estrada. Depois virou caçador de... O Bolsonaro, ele coloca essa polícia como um braço a mais armado para matar nas comunidades. Queria fazer isso com a Polícia Federal. Não conseguiu, né, botar a Polícia Federal a serviço dele, então partiu para cima da Polícia Rodoviária. Daí compra caveirão, e aí a gente sabe a grana desviada dessa história. Inclusive a MPF está dizendo, juntou um conjunto de evidências, né, indicando, os crimes são os seguintes, né, fraudes em licitações, corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa. E aí os 3 maiores investimentos, né, da Combat foram na Superintendência da PRF do Rio de Janeiro, no Departamento da PRF em Brasília e também na Superintendência em Santa Catarina, no Sul. E a gente esquece... O Silvinei Vasquez liderou as 3 unidades. E a gente esquece que o Silvinei está preso. Sim. Ele saiu para fazer o exame da ordem da OAB, não passou por sinal. Não passou no exame. Mas está lá, continua detido. Ele queria passar no exame para ver se ele poderia conseguir uma célula especial, né? Ou até ficar livre para estudar, né? E não deu. Agora é bom lembrar que o Silvinei Vasquez, né, é mancomunado com outro que está encrencado, muito encrencado, que era o ministro da Justiça, o Anderson Torres. Sim. Esse Silvinei era subordinado ao Torres, por isso a Rodoviária Federal está dentro do Ministério da Justiça. Exatamente. E ele é que fazia, Silvinei, o que tudo indica, no esquema do golpe, né, desempenhava uma função operacional de golpe, de fraude eleitoral.
A prisão, aliás, é por conta daquela operação no Nordeste que impediu a população, principalmente a população ali nas beiradas do São Francisco, entre Bahia e Pernambuco, de exercer o direito do voto. Tem um vídeo aqui que eu acho importante a gente mostrar também, o procurador do MPF do Rio de Janeiro, o Eduardo Benones, declarando que o ex-diretor-geral da PRF se beneficiou diretamente com fraudes cometidas com a Combat. Vamos dar uma olhada. Ele exercia funções diretivas desde o início do contrato, ele tem uma escalada na carreira dentro da PRF durante essa licitação. E na análise dos autos ficou provado que em vários momentos, né, existiu ingerência do cidadão Silvinei Vasquez com relação a essa licitação. Esse foi o Eduardo Benones, só para dar os Procurador créditos aqui, exatamente, procurador da MPF do Rio de Janeiro. Esse vídeo ele foi gravado pelo nosso repórter do portal iclnoticias.com.br, Igor Melo, da coluna da Juliana Dalpiva. Muito bem. Então, gente, realmente parece que puxamos mais um fio dessa história do Acho que Silvinei puxamos Vasquez, um personagem importantíssimo, viu, Gabi? Porque aí é o cara que você vê que ele é ele é capaz de atrair uma empresa norte-americana ligada ao Trump, ali daqueles fanáticos pelo Trump. Ela vem para o Brasil, ele faz esse negócio de 90 e tantos milhões, com licitação fajuta, para vender caveirão para uma polícia que nunca usou caveirão na vida. Gente, é uma mutreta sem fim. Bom, a gente está aqui também dando uma olhada no nosso chat, enquanto isso, muita gente falando da comunicação, da pesquisa Datafolha ainda, né? Muita gente está dando uma olhada nesses números do Datafolha também. E temos muito FOD aqui do nosso chat, viu, gente? Fica a dica aqui para quem está fazendo a moderação do nosso chat, porque isso atrapalha um pouco a comunicação das pessoas aqui no nosso chat. Bom, também falando sobre a PRF, né, em si, sobre o caso de Genivaldo, relembrando o caso de Genivaldo, que foi um caso de sufocamento pela PRF, né, que é também algo que muito nos preocupa e que continua, diga, Chico, continua transformou aquele carro, família. você se lembra? Em câmara de gás. Câmara de gás, total. Fiaram o cara. Total. Aquilo é tortura nazista, né? De agentes da Polícia Rodoviária, que você nunca imaginou. Só lembra horrores desse Agora, tipo. o cara, eu estou vendo aqui, o cara, a empresa dos blindados, você lembrou bem, foi quem está associada ao assassinato do Jovenel Moïse, que era o presidente do Haiti, que foi assassinado em 7 de julho de 2021. Um grupo de mercenários e soldados colombianos. Chico, olha a qualidade dessa gente, rapaz. Olha com quem o governo Bolsonaro estava fazendo negócio. Esses caras eram mercenários que mataram o presidente do Haiti. Mas essa banda da extrema-direita, podre, ela se relaciona com esse tipo de gente. É com o carniceiro de Tel Aviv, né? O Benjamin Netanyahu. Pois não está lá o governador de São Paulo. E o de Goiás também. E o de Goiás, né? Beijando a mão do Benjamin Netanyahu, que está massacrando o povo. Né? É esse tipo de gente que se relaciona com os políticos da extrema-direita no mundo inteiro. Exatamente, é uma conexão, tem uma rede, né, que eles se juntam em algum momento. Uma conexão sangrenta, terrível. Aí é o cara que está envolvido no assassinato do presidente do Haiti, é o cara que está vendendo e superfaturando blindado para a Polícia Rodoviária Federal no Brasil, para um cara que está trabalhando na fraude, tentando fraudar eleição. É isso. Disso aí você não tem como sair fácil, não, né? De forma alguma. Tem a história também do caso Robinho, né? Já saiu mandado de prisão do caso Robinho. Daqui a pouco a gente vai conversar com a Adriana Ferreira mais detalhes a respeito disso. Mas o advogado dele também confirmou, a nossa repórter do iclnoticias.com.br, a Carla Gamba, que ele confirmou que vai se entregar. Depois a gente traz mais detalhes a respeito disso, a apuração do nosso site.
Vamos conversar com a senadora Elisiane Gama. Ela está aqui para conversar com a gente sobre diversos assuntos, inclusive a respeito do Datafolha, pesquisa que saiu hoje. Vou dar boa noite para a senadora. Obrigada, senadora, por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui ao SL Notícias, segunda edição. Muito obrigada, Gabriela. Cumprimento a você e aos colegas. Eu estou aqui à disposição. Vamos lá, então. A gente estava conversando agora há pouco, senadora, a respeito da rejeição do presidente Lula chegando a 33%, empatando tecnicamente com a aprovação, que é de 35%. E governo regular, a gente tem a informação de 30%. A gente queria conversar com a senhora a respeito disso, para a gente tentar entender o que está levando a isso, né? A gente resgatou aqui até o desenvolvimento da avaliação do presidente Lula ao longo desse terceiro mandato, que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui para quem está nos acompanhando mais uma vez na tela. O que ajuda a explicar, senadora, na sua avaliação, esse empate entre aprovação e reprovação? Primeiramente, mais uma vez, satisfação estar aqui conversando com vocês. A gente tem, nos últimos dias, debatido muito, na verdade, essa questão da aceitação, né, da popularidade, da rejeição do presidente Lula. Estamos no segundo ano, o presidente Lula pegou um governo, todos nós sabemos, num momento muito difícil, né, do ponto de vista econômico e do ponto de vista também social, politicamente um país dividido, muito conflagrado, com uma série, na verdade, de situações adversas, não é, tanto na política nacional quanto na internacional, e é natural, na verdade, que se leve relativamente um tempo para que você possa, de fato, equilibrar. Aí vem aquela pergunta, do ponto de vista econômico, os dados que nós recebemos mais recentemente são dados importantes, não é, do ponto de vista econômico, tanto no que se refere à questão da inflação, não é? Enfim, esse equilíbrio econômico acabou, na verdade, posicionando o Brasil bem diferente, inclusive fora das expectativas que lá atrás foram traçadas, né? Um crescimento perto de 3%, então vários indicadores econômicos importantes. Mas é claro que hoje a avaliação, e aliás, é até um dado histórico que a gente precisa, na verdade, considerar, que a avaliação de um governo lá atrás, quando a gente via o dado econômico bom, automaticamente o dado da avaliação do governo por tabela também era muito bom, né? Aí, de repente, hoje a gente se depara diante de um cenário diferente. Você tem um dado econômico relativamente bom, não é? Comparativamente com indicadores anteriores, mas, ao mesmo tempo, a popularidade como um todo não vai, de fato, na mesma esteira, não é? E aí, por isso que eu digo que é algo histórico que a gente precisa se debruçar e até fazer essa análise, que é exatamente a importância que se dá para outras áreas da sociedade, né? Para outros setores da sociedade, não apenas o setor econômico, né? E aí nós temos um Brasil muito plural, nós temos um país muito diverso, não é? Nós temos um país com uma presença, inclusive, de um segmento muito importante hoje, que é o segmento evangélico brasileiro, com uma importância de fato muito forte, né? Ou seja, hoje, no cenário que nós estamos vivendo, para além da questão econômica, nós precisamos olhar o Brasil como um todo, nós precisamos olhar o Brasil também nessa diversidade social. Eu acho que esse é um sentimento que o governo, de fato, precisa atentar, não é? Você pega um dado de uma avaliação de uma pesquisa, você vai ver onde é que está o peso maior da rejeição. Está, por exemplo, no segmento evangélico, né? Então, eu acho que a conversa com o segmento evangélico precisa se dar, o debate com esse espaço precisa se dar. Precisamos deixar de lado alguns temas que a gente pode até enfrentar em algum outro determinado momento, sim, mas neste momento são temas que não dá ainda para fazer esse enfrentamento. Então, eu acho que hoje, mais do que nunca, os números mostram, as pesquisas mostram que o olhar é para além da economia. Precisamos olhar o Brasil como um todo, precisamos conversar com todos os setores da sociedade brasileira para que, é claro, uma popularidade política possa também ser consagrada, possa também ser mostrada e efetivada. Senadora, boa noite, Chico Pinheiro aqui. A senhora teve uma grande votação, né, a senhora do Maranhão. O que a senhora considera que foi o percentual, se a senhora tiver esses números, né, de votos de evangélicos na sua candidatura ao Senado? E a partir disso, como é que a senhora imagina que deve se prover
né, um diálogo do governo com os setores mais resistentes entre os evangélicos? Chico, a questão evangélica brasileira, aí eu vou até fazer uma análise, que eu sou evangélica, nasci na igreja e sinto isso, inclusive, muito na pele, né? Quando você analisa, por exemplo, um Brasil como um todo, aí você pega, por exemplo, o segmento religioso, né? Você vai ver que as religiões de matriz africana, elas têm, é claro, um preconceito na sociedade. Isso é um fato, é uma constatação, né? Mas quando você analisa os campos políticos brasileiros, o campo mais conservador, o campo da direita, o campo da esquerda, você vai ver que no campo da esquerda, o debate com o segmento evangélico, ele não ocorreu na altura do que deveria ocorrer. E aí eu te digo isso porque eu sou evangélica, sou de um campo progressista, sou de um campo da esquerda e eu sinto isso. Eu acho que essa conversa com o segmento evangélico, ela foi negligenciada ao longo do tempo pelo nosso campo, né? Aí você vê, temos, por exemplo, os últimos 4 anos, o ex-presidente Bolsonaro, ele meio que instrumentalizou esse espaço. Mas, ao mesmo tempo, precisamos reconhecer, ele abriu uma linha de diálogo muito forte com o segmento evangélico. Ele ia nas igrejas evangélicas. Veja, se você pega o Brasil inteiro, desde a redemocratização, né, desde o presidente Sarney lá atrás, até mais recentemente ao presidente Temer, precisamente, você vai ver que você não viu nenhum outro presidente da República tão frequente no segmento evangélico como foi o ex-presidente Bolsonaro. Ele ia para a igreja, ele conversava com a igreja. Tem aquela coisa de pertencimento, quer dizer, o evangélico diz, nossa, tem alguém que veio na minha igreja, tem alguém que falou comigo, teve alguém que pegou, não é, na minha mão. Então, veja que o ex-presidente Bolsonaro, do ponto de vista prático para o segmento evangélico, ele não fez absolutamente nada. O que ele fez foi vetar um projeto de lei que fazia uma redução tributária para as igrejas. O Congresso Nacional aprovou, foi para a mesa dele, ele vetou esse projeto. E veja, muitos líderes da igreja evangélica aplaudiram, disseram, não, ele não poderia sancionar porque seria improbidade administrativa. Eles perdoaram a posição dele em detrimento de que ele sentiu, não, ele é nosso, ele está conosco, ele está na igreja, ele está aqui do nosso lado. Então, essa questão do pertencimento, essa questão do diálogo e da conversa, coisa que nós não tivemos nem lá atrás, com Sarney, nem com Itamar, nem com o Collor, mais um pouquinho atrás, nem com o Fernando Henrique, nem com o Temer, nem com o próprio Lula. Quer dizer, essa presença física do presidente dentro da igreja, isso realmente não ocorreu, o que o Bolsonaro fez. Então, o Bolsonaro, na verdade, ele instrumentalizou esse espaço, né? Ele pegou o púlpito e foi para o púlpito. Hoje eu conversava com um colega, ele dizia, Lisiane, a gente não quer trocar, não quer tirar Bolsonaro do púlpito e colocar Lula. A gente quer tirar Bolsonaro do púlpito e colocar Jesus. De fato, nós precisamos, na verdade, compreender que a igreja evangélica ela não pode ser instrumentalizada. Mas ele usou isso muito bem. Daí, na verdade, a presença dele muito forte dentro do segmento. Agora, Chico, mais diretamente em cima da sua pergunta, qual o percentual? A igreja evangélica está permeada em todos os setores, não é? Veja que se você pega o segmento evangélico, você faz um recorte, você tem um percentual maior de algumas denominações. Por exemplo, a Assembleia de Deus, ela está mais presente nas comunidades mais periféricas, né? Numa população economicamente mais difícil, mais instável, né? Você pega outras igrejas mais do perfil, por exemplo, da quadrangular, da presbiteriana, não é precisamente presbiteriana, Igreja Batista já está economicamente em outro segmento. Mas a igreja como um todo, se você pega 30% da população brasileira que é evangélica, ela está presente em todos os setores da sociedade. Ela está na universidade, ela está lá na periferia, ela está na classe alta brasileira, não é? Eu pergunto, inclusive, aqui para vocês, aqui eu tenho certeza que todos vocês três têm ou um evangélico na família ou um evangélico no ciclo econômico de vocês. Minha mãe, trabalho, senadora, seja... a minha mãe é evangélica, evangélica. Senadora, qual é a sua igreja? Então, de que igreja a senhora vem? Eu sou da Igreja Assembleia de Deus. Da Assembleia de Deus, que é muito tradicional, né? Não é uma igreja neopentecostal, como a do Malafaia, de Edir Macedo, né? É uma igreja mais antiga e muito capilarizada. Ela está em várias comunidades do Brasil inteiro, né? Muito antes da Igreja Universal entrar aí. Não é? E é uma igreja... Nós temos na verdade, nós temos 114 anos, Chico, a Assembleia de Deus no Brasil. E assim, eu digo para você que em todas as cidades, precisamente,
eu vou dizer que em 90% dos povoados do Brasil tem uma igreja Assembleia de Deus. Então, a igreja Assembleia de Deus está em todas as igrejas do Brasil, todos os municípios e povoados do Brasil, né? Então, como eu digo, a igreja evangélica ela está presente em todos os lugares. Então, se o país, se a igreja, se a economia melhora, ela melhora para todo mundo. Então, é claro que o evangelho também ele vai aplaudir, não é? Ele vai destacar, na verdade, a boa proeminência da representação popular. Mas por conta desse, eu diria, deste preconceito, desse desamparo que se teve a igreja evangélica pelas lideranças políticas brasileiras, quando alguém chega e afaga, o abraço e o aplauso de fato é muito maior. Mas olha... Então eu te digo aqui, sem sombra de dúvidas, eu acho que falta do nosso governo uma aproximação maior com o segmento. Falta conversar mais com a igreja evangélica. Falta ouvir mais os líderes evangélicos. Porque, Chico, meu pai é pastor. E meu pai, como pastor, ele recebe no escritório dele, no gabinete pastoral dele, desde a esposa que está com um problema com o marido em casa, seja de violência ou seja de separação, não é? Ao pai, ao marido que está com problema de emprego porque precisa de um emprego para trabalhar. Quer dizer, chega a mãe que está com problema com o filho em situação de drogas, chega todos os problemas no gabinete pastoral. Ele conversa com toda a sociedade como um todo, sabe? Então, essa posição do pastor ela é vital para entender a complexidade do sistema social, não é? De todo o Brasil. Então, é muito importante essa conversa, de fato, com os líderes, e eu acho que, de fato, falta isso, povo. Não é instrumentalização, é ouvir o povo, é conversar com o povo, é sentir, de fato, o que quer, o que precisa. Quer dizer, o evangélico, Chico, ele come diferente, ele bebe diferente, ele se veste diferente, ele conversa diferente. Mas essa é a diversidade do povo brasileiro, mas integra a sociedade brasileira, paga os mesmos impostos, né? Frequenta o cinema, vai no shopping, pega a aeronave, pega o ônibus escolar. Quer dizer, ele está presente em todos os espaços, mas ele é diferente do ponto de vista do comportamento social. E é essa compreensão que nós precisamos ter. Enquanto o campo da esquerda, enquanto o nosso campo progressista não compreender isso, nós vamos ficar patinando, nós vamos ficar na situação, infelizmente, que a gente está vivendo. Eu quero só lembrar, desculpe, porque isso ficou no ar aqui. Eu quero lembrar que o presidente Lula, nos outros mandatos, teve um intenso trabalho com certos líderes de igrejas evangélicas. E a presidenta Dilma também. Eu me lembro que quando o Edir Macedo foi inaugurar aquele Templo de Salomão... Estavam lá. Estavam os dois, Dilma e Lula. Né? Como o presidente Lula assinou decretos reconhecendo igrejas, favorecendo igrejas. Né? Eu acho que tem uma diferença aí, senadora. Qualquer cidadezinha do Brasil, e eu viajei em muitos lugares pequenos do Brasil, qualquer comunidade pobre, pequena, você entra numa ruazinha empoeirada, né, a primeira coisa que você vê é uma porteira falando de casas pernambucanas de um lado e uma casinha simples do outro, escrito Assembleia de Deus, sempre com a porta aberta. Né? Antes de qualquer outra igreja, você vê a Assembleia de Deus. Por isso que eu falei que é capilarizada, essa imagem não sai da minha cabeça. Você está chegando de carro à noite num lugar pequeno, imagem real, lá sim. do Nordeste, você olha assim, está lá, Assembleia de Deus, a luzinha acesa e as pessoas lá dentro. Isso são pastores que estão junto com o seu rebanho. Agora, tem outros que estão comprando avião a jato, né, que estão dizendo assim, dá ou desce, me dê o dinheiro. E com esses, o presidente Lula manteve diálogo nos outros governos. E vê que depois vem Malafaia contra, Dilma Macedo contra. Não há uma diferença no trato aí, não seria o caso das pessoas começarem a visitar mais as igrejas de gente mais simples, mais ligadas ao Evangelho. Não é do Templo de Salomão, não, nem do rei Davi, é de Jesus de Nazaré, não é isso que está faltando? Eu só vou pedir um minutinho para a senadora... Perdão, senadora Elisiane Gama, eu preciso dar uma notícia urgente aqui de que o ministro Luiz Fux negou o pedido de HC, né, de habeas corpus, ao ex-jogador Robinho. Daqui a pouco a gente vai falar mais a respeito disso com a Adriana Ferreira. Então, uma notícia aqui importante de momento. O ministro Fux do STF negando o habeas corpus de Robinho. Vamos voltar aqui. A senadora é a líder da bancada feminina no Senado.
Sim. Mas então, depois a senhora fala disso, mas fala das igrejas que eu estou interessado nisso. Senador, eu vou lembro da sua atuação no Senado e eu queria falar contigo, primeiro agradecer a sua presença e essa ótima entrevista aqui, mas tem um personagem que a senhora conhece bastante, que é o Silvinei, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, e ele acaba de ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Porque ela queria falar da questão das igrejas. Ah, ficou faltando... Ela ia falar, a gente interrompeu. Desculpa. Na sequência, já engatamos essa. Tá, por favor, senadora, desculpa. Eu queria até falar para o Chico Pinheiro, que ele até me emociona quando ele diz que tem que ser a Igreja de Jesus Cristo de Nazaré, né? E emociona a gente enquanto evangélico, porque de fato essa é a essência do Evangelho de Cristo. Eu quero só te dizer, Chico, que quem menos fez pela Igreja Evangélica Brasileira foi o ex-presidente Bolsonaro. Né? Quem mais fez pela Igreja Evangélica Brasileira foi hoje o presidente Lula. Né? Você pega o Dia do Evangélico, você pega a questão da isenção tributária, você pega as principais ações voltadas para a Igreja Evangélica, quem fez foi o presidente Bolsonaro, ou o presidente Lula. Né? O ex-presidente Bolsonaro fez um caminho inverso. Por exemplo, você pega o trabalho de enfrentamento às drogas no Brasil com o braço evangélico, quem mais fez foi a ex-presidente Dilma. Todo o avanço da política nessa área foi feita junto à Igreja Evangélica, foi feita pela ex-presidente Dilma, né? O presidente Bolsonaro, ele apenas manteve alguma dessas ações ao longo do seu governo, mas na prática ele não fez absolutamente nada. Ele foi na igreja, ele frequentou uma igreja, ele pegou uma Bíblia. É por isso que eu digo que ele instrumentalizou a fé, né? Ele instrumentalizou os púlpitos da igreja. Essa foi a ação que ele fez. E, em função disso, entrou numa brecha, entrou num espaço que estava aberto, que é a sensação do pertencimento. Então, ele apenas fez uma análise técnica do espaço evangélico e entrou, de fato, nesse espaço. É por isso que nós, enquanto evangélicos, que estamos aqui trabalhando duramente, não é, para que a igreja possa ser reconhecida na sua essência como um segmento social importante e como uma contribuinte muito forte para o equilíbrio social, a gente sente na pele um embate diário, né? E eu me sinto muito mal, porque quando você fala Igreja de Jesus Cristo, me emociona, porque é isso aqui. Aí você vai numa vala comum. Aí você vê, por exemplo, escândalo envolvendo pastores evangélicos no Brasil, né? Com nomes de evangélicos, aí você diz que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ou a Igreja Batista, ou a Igreja Presbiteriana, porque eles levam em tese a imagem da igreja, o que é muito ruim. A essência da igreja não é isso. A essência da igreja é o reino de Deus, a essência da igreja é pregar o evangelho, a essência da igreja é estar, na verdade, contribuindo, aliás, socialmente, porque combate a violência contra a mulher, porque combate a violência contra a criança e adolescente, porque combate, de fato, o narcotráfico. Quer dizer, a igreja tem um papel, de fato, muito forte. A igreja, na sua essência, como diz o Evangelho de Cristo, né? Agora, quem usa, quem instrumentaliza, tem, aí já é uma visão mais nossa espiritual, vai prestar contas, de fato, no reino, né? Na área espiritual. Mas tem que então, prestar assim, aqui. Eu acho que... Mas tem que prestar aqui antes. Presta aqui também. Os bandidos da também, fé. não há dúvida nenhuma. Os bandidos Porque da quem fé, os comete- que se apropriam do dinheiro do pobre e fazem do templo, da casa de oração um covil de ladrões, tem que ser pego aqui. Com toda certeza. Jesus Cristo, ele condenou isso de forma veemente. Ele chamou isso de sepulcro caiado, né? Ele chama que no interior dessas pessoas, que por fora está todo bonitinho, pintado, ele fala que há um monte de imundícia. Então, ele condenava veementemente, por isso que ele foi lá na porta do templo, quebrou tudo, jogou tudo no chão, por conta da revolta, da indignação, de fato, que ele tinha muito grande. Se ele estivesse aqui hoje, com certeza, Chico, ele estaria com a mesma posição, não há dúvida nenhuma. Chico, Sabe? Muito bem, senadora. Retomando aqui a minha pergunta sobre esse personagem que a senhora conhece muito bem, por conta do seu excelente trabalho na CPI da Covid, que é o Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. O Ministério Público Federal, no Rio de Janeiro, acaba de denunciá-lo. Principalmente naquele caso envolvendo a Combat Armor, que é uma empresa
dos Estados Unidos, que eles trouxeram para o Brasil e que vendeu uns caveirões à Polícia Rodoviária Federal. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse personagem, deputada, porque esse trabalho foi da Polícia Federal, mas ele começa na CPI, não? CPMI 2. Exatamente. Eu acho que nós, quando a gente vê uma denúncia, não é, feita hoje pelo Ministério Público, quando a gente viu lá atrás uma prisão feita do Silvinei, mostrou claramente de que nós estávamos no caminho certo, de que a gente teve, na verdade, a visão do que ele representou e do que ele contribuiu para além, na verdade, do embate, não é, contra a democracia brasileira, porque claramente obstruiu o processo de votação no Brasil. Ele também cometeu crimes, não é, muito graves, não é? A Combate Armo foi uma empresa criada no Brasil e ela, em pouco espaço de tempo, saiu de um patrimônio de R$1 milhão, não é, para R$20 milhões de patrimônio, com movimentação de mais de R$130 milhões. Fez, inclusive, aquisição de equipamentos, como você cita, os caveirões, que foi o caso específico, que ele começa um pouquinho lá atrás, porque o Silvinei, antes de ele ser o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal no Brasil, ele também atuou no Rio de Janeiro como diretor regional, ainda também no governo do presidente Bolsonaro, e ele, desde ainda como diretor regional, ele já vinha, na verdade, com essas tratativas absolutamente, como todo o Brasil, na verdade, percebeu, atípica, não é? E ele, então, cometeu, não há dúvida nenhuma, delitos, não é, contra o erário público, e nós conseguimos, na verdade, detectar isso de forma muito clara em todo o processo de investigação da CPMI. E aí é muito interessante, depois de toda uma negociação que ele faz com a aquisição dos caveirões, que caveirão não é um carro próprio, típico da Polícia Rodoviária Federal, ele também fez negociações altíssimas, volumes e movimentações milionárias. Ele depois foi lá na Combate Armo pedir, na verdade, um emprego, depois que sai da Polícia Rodoviária Federal. Inclusive, por algum tempo, ele se apresentava até com cartãozinho de visita como CEO desta empresa no Brasil. Então, ele, por algum tempo, de fato, passou a fazer isso. Você vê que é uma relação absolutamente promíscua. Nós conseguimos, na verdade, constatar isso. Uma mesma empresa, inclusive, Chico Sá, que nos Estados Unidos participou também da invasão do Capitólio, porque o proprietário da empresa-mãe da Combate Armo, ele participou diretamente da invasão do Capitólio, inclusive com fotografias lá. Então, ele estava lá e também estava no Brasil. O que nos leva a crer, de todo o processo de investigação que nós temos na CPMI em relação ao Combate Armo, é que a ação que aconteceu no Brasil não foi uma ação isolada no Brasil. A extrema-direita no mundo todo começou a avançar em vários países do mundo e, no caso específico dos Estados Unidos e do Brasil, parecia que havia uma conexão de fato muito forte, não havia uma relação entre esses dois países com os atores que participaram, seja do investimento de financiamento de executores no Brasil, no caso da invasão aqui na sede dos Três Poderes, mas também no caso do Capitólio dos Estados Unidos. Então, nós estamos acompanhando as denúncias que estão sendo feitas e a constatação de que todo o trabalho que nós fizemos na CPMI foi um trabalho que estava no caminho certo, um trabalho que foi feito com muita seriedade, não há dúvida, com muita comprovação. Uma outra coisa que é bom a gente lembrar, os colegas, a todos vocês que estão aqui nos acompanhando, é que nós tivemos agora com o Procurador-Geral da República, não é, o doutor Goulart, e ele nos colocou de forma muito clara todas as denúncias que estão ocorrendo no âmbito da Procuradoria-Geral da República e todas as decisões que estão sendo tomadas, não é, e apresentadas, elas estão sendo substanciadas pelo trabalho da CPMI. Isso, para mim, me trouxe muita felicidade, porque demonstra que todo o arcabouço, todo o conjunto probatório que nós encaminhamos foi aproveitado, não é? Foi considerado, dada a seriedade e dada o respeito que nós tivemos pela norma jurídica, pelo conjunto, na verdade, de dados e de informações que nós colhemos. Então, o que a gente acompanha hoje, Chico, não é nada mais, nada menos do que a continuidade de um trabalho que nós iniciamos na CPMI. Quero aproveitar a presença da senhora aqui, justamente, senadora, perguntar a respeito da prisão, né, que deve ser feita a qualquer momento do ex-jogador Robinho, já que o ministro Luiz Fux indeferiu o habeas corpus e manteve a decretação de prisão do ex-jogador por
estupro coletivo. Eu queria ouvir a senhora, como, né, foi líder da bancada feminina, eu queria ouvir a senhora, a sua avaliação sobre o simbolismo dessa decisão, né? Porque uma pessoa da notoriedade do Robinho, qual é o recado que isso dá para as mulheres brasileiras e, mais do que isso, para a nossa sociedade em relação à violência contra a mulher? Olha, hoje nós temos mais da metade da população brasileira, Gabriela, de mulheres, de alguma forma, sofrendo violência no Brasil. Nós temos uma quantidade muito grande, não é, de mulheres que são assassinadas no Brasil, em média 5.000 mulheres, ano, né? Então esse é um cenário muito catastrófico, que vai desde a violência emocional, passando pela violência sexual, não é? E vários outros tipos de violência. Ninguém pode estar acima da lei. Ninguém pode estar acima da lei. Quem quer que seja, não é? Como você coloca muito bem, alguém com a notoriedade dele, e tantos outros homens que às vezes se acham no direito de se esconder atrás dos seus cargos ou das suas funções, ou do seu conjunto financeiro econômico, se acham no direito de agredir, de violentar, não é? Porque eventualmente uma mulher estava bêbada, ou porque não estava bêbada, ou porque estava consciente, ou porque não estava consciente. Em qualquer situação, uma mulher ela tem que ser respeitada, ela tem que ser protegida. E a impunidade é o elemento central para a perpetuação da violência no Brasil. Quando a gente, na verdade, vê crimes, inclusive sendo, por exemplo, tendo lá, às vezes, um pagamento, não é, para que haja uma redução de pena, como nós já acompanhamos, não no Brasil, mas fora do Brasil, porque eu acho que no Brasil a gente evoluiu muito, né, com a Lei Maria da Penha e todo o conjunto de lei hoje no Brasil que nós temos, a gente evoluiu muito para evitar esse tipo de situação, mas quando isso ocorre é muito ruim, porque você meio que volta no tempo, né? E meio que você incentiva, na verdade, a violência. Eu acho que as decisões que estão sendo apresentadas hoje no âmbito da magistratura brasileira, elas são decisões que nós precisamos aplaudir, porque quando a gente tem a punição do crime, automaticamente nós temos a redução da violência. É uma violência muito difícil, porque, na maioria das vezes, ela ocorre em um ambiente inviolável, num ambiente que você não vê, né? Num ambiente que está fora dos olhos da sociedade. Então, a gente precisa, de fato, condenar qualquer tipo de situação dessa natureza. A gente está no mês de março, que é o mês da mulher, e a gente sempre diz que o combate à violência contra a mulher não é apenas no mês de março. O combate à violência contra a mulher, ele deve ocorrer em todos os meses do ano. E quem quer que seja, de fato, não pode estar acima da lei e não pode ter impunidade. Senadora, só lembrar que algumas pessoas me lembram aqui agora, curioso, né? Como é que a gente tem evangélicos e evangélicos. Tanto o Robinho quanto o Silvinei Vasquez se declaram evangélicos. Serão homens do evangelho? Serão homens que buscam realmente a ética do evangelho? Essa é a pergunta que se faz, né? Só para juntar. Exatamente. Olha a responsabilidade que se tem quando se tenta colocar de fato e carregar, né? A Bíblia fala, Chico, que o nosso rosto tem que ser como um espelho para refletir a imagem de Cristo, né? E pode ter certeza que eles não estão com o espelho no seu rosto refletindo a imagem de Cristo. Obrigado, senadora. Senadora, muito obrigada pela sua presença. Um abraço e seja sempre muito bem-vinda aqui no ICL. Até mais. Boa noite, senadora. Obrigado. Obrigada. Eu quero só aproveitar rapidamente, Gabriela, te cumprimentar de forma muito especial, o Chico Sá de forma muito especial, e o Chico Pinheiro, dizer para você, Chico Pinheiro, que eu acompanho muito você é uma pessoa muito querida. Obrigada, senadora. Obrigada pela gentileza. Paz e bem. Obrigado, querida. Até uma próxima, querida. A gente continua... Cara, eu tenho um protesto a fazer aqui, junto com o Chico. Protesto? Prefiro que botem o Robinho com a camisa da seleção brasileira, aquela amarela que os bolsonaristas usam, porque o Robinho nasceu no Santos, seu time. Depois jogou no Galo. Jogou no Galo. Como jogador, a gente aplaudia. Agora, com esse comportamento, a gente detesta e a gente gostaria que isso não fosse motivo para aparecer as camisas do nosso coração. Exatamente. Coloca com a camisa que combina mais com esse tipo de coisa, que é a camisa da CBF. Isso mesmo, da CBF. Do Galo, não. Segundo o nosso Juca Kfouri, casa bandida do futebol. Isso. Galo e Santos, não. Juca Kfouri.
Desculpa. Feito protesto. Anotado o protesto. A Gabriel Vento tá lá. Vai ter que dar um jeito. E faz um corte nisso aí. E faz um corte nisso aí pra gente divulgar, né, Chico? Exato. Tira a camisa do Galo daí, tira a camisa do Santos. Ora. Muito bem, então, vamos continuar falando da história de Robinho, né? A apuração que a nossa equipe de reportagem está tocando por aqui, Carla Gamba, Juliana Dalpiva, aqui na nossa coluna no iclnoticias.com.br. O Superior Tribunal de Justiça já determinou que a Justiça inicie, né, a Justiça de Santos, no caso, que é de onde vai ser cumprida essa decisão, inicia o processo de prisão do ex-jogador Robinho. A Justiça Federal lá em Santos já emitiu esse mandado de prisão e o Robinho vai mesmo para a cadeia, porque, como a gente noticiou agora há pouco, o ministro Luiz Fux, do STF, negou o habeas corpus apresentado pelos advogados. E a defesa do Robinho está tentando recorrer ao Supremo Tribunal Federal justamente para tentar reverter a prisão do jogador, mas isso não vai acontecer. Olha, Gabi, e não tem, para quem acaba confundindo o noticiário em torno do Daniel Alves, em torno do Robinho, lá na Espanha tem fiança. Aqui no Brasil é crime hediondo e não tem essa de pagar para sair da cadeia, para evitar esse crime. Mas dificilmente alguém aqui é condenado por esse tipo de comportamento. Exatamente. Aí é outro ponto importantíssimo. Ouvi a Adriana Ferreira a respeito disso. Que nossa bom, convidada chegou. de hoje, jornalista Adriana Ferreira. Que prazer receber você, Adri. Boa noite, seja muito bem-vinda. Prazer todo meu, Gabi. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite, meu colega Chico Sá, de jornal, de outras temporadas. Exatamente. E boa noite à comunidade ICL. Boa noite, querida. Que bom estar contigo de novo. Bom, a gente teve, então, até o momento, né, Adriana, a gente teve um desfecho, então, de Luiz Fux, dando seguimento à prisão de Robinho, né? E realmente a gente está aguardando agora, de fato, acontecer ele ser preso, que é só cumprir essa decisão. Eu quero ouvir você a respeito disso, Adriana, porque é um momento muito importante, não só quando a gente fala de violência contra a mulher, mas também para o esporte. A gente tem falado a respeito do Daniel Alves. Outro dia a gente repercutiu também a fala de Cuca sobre um caso bastante antigo, né, de décadas atrás, e reconhecendo o quanto isso, né, foi um resultado, na verdade, de mulheres, principalmente, ao longo dos anos, que vieram batalhando para que isso, de fato, acontecesse, que repercutisse nessas decisões, né, que a gente está vendo Só agora. um momento, eu vou pedir um tempo aqui. A senhora guarde a pergunta, que nós temos uma notícia urgente aqui. Vamos lá. O que aconteceu? Não, eu estou achando que é a notícia de que uma tempestade se aproxima, a gente já viu falar isso, de São Paulo, do Sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. E a situação no Rio se avizinha tão crítica, que o prefeito Eduardo Paes pede à população do Rio que evite se deslocar diante dessa tempestade, e o governador Cláudio Castro decreta ponto facultativo sexta-feira, amanhã, no Rio de Janeiro. Vem pesado Isso mesmo. vale para o Rio, vale para São Paulo. Chuva extrema, porque Não é chuva extrema. Era isso. Né? para quem puder, né, evitar deslocamento. Atento. E se alguém tiver informação, passa para cá. Muito bem. Adriana, obrigada, Chico, pelas informações. Então, fica a informação para a população do Rio de Janeiro. Vamos voltar, quero te ouvir a respeito dessa decisão. Falando dessa notícia que o Chico trouxe agora, a população do Rio de Janeiro e de São Paulo, né? Porque se o centro de São Paulo já está sem luz há 48 horas, né? Imagina agora depois da chuva. Mas há um gancho ali, né? Exatamente, Enel, porque a Enel deixou o centro de São Paulo totalmente às escuras. Imagine agora como é que vai ser. O Chico Pinheiro falou que o Robinho devia estar usando a camiseta da seleção, eu concordo plenamente com ele, e é muito emblemático que a única manifestação oficial, entre muitas aspas, que tenha vindo até agora, né, da seleção brasileira e do futebol, seja a da presidente do Palmeiras, da Marta, porque assim, eu acho que
hoje é um dia, né, que seria, guardadas as devidas proporções, eu acho que só a prisão do Bolsonaro vai trazer tanta alegria para todos nós, guardadas as devidas proporções, mas é um dia que realmente, assim, depois da justiça espanhola ter permitido que o Daniel Alves, primeiro, condenou somente a 4 anos, o que já é um absurdo, né? Porque transforma o estupro num crime que compensa. Depois, cria uma fiança para que ele possa sair em liberdade provisória. Então, hoje, essa notícia de que o Robinho pode ser preso a qualquer momento realmente para comemorar, e eu acho que os jogadores de futebol, a seleção brasileira, todos os times, todos os cartolas deveriam, de alguma maneira, se manifestar, porque é um problema muito grave. E o futebol, sendo um ambiente tão machista, tão masculino, né, onde esse tipo de coisa se propaga, a gente tem uma sequência agora de a gente acompanha a seleção brasileira nessa lama, né, num período terrível, e isso estou falando enquanto seleção mesmo. E aí você acompanha 2 atletas que jogaram pela seleção, Daniel Alves condenado por estupro e Robinho condenado por estupro, e ambos em situações sórdidas, porque quem ouviu o podcast do UOL sobre o caso do Robinho, vou até usar a palavra, né? Exatamente, vou até usar a palavra que a menina lá de Fortaleza, que foi assediada agora no elevador, usou para definir a situação. É um nojo, uma coisa terrível, é horroroso ouvir aquele podcast, a maneira como o Robinho tratava a garota que sofreu um estupro coletivo, né? É uma situação Robinho, né? muito grave. Os grampos de Robinho, exatamente. É uma situação muito grave. Agora, a gente tem que lembrar que isso é uma realidade que é muito mais comum do que a gente imagina. Esse grampo do Robinho escapou, mas essa é uma fala que ela se perpetua na sociedade brasileira. Porque a gente tem que lembrar que uma mulher é estuprada no Brasil a cada 8 minutos. Esse é um dado que foi divulgado no final do ano passado pelo Fórum de Segurança Pública, que, comparando os dados do primeiro semestre de 2023 com o segundo semestre, constatou 34 mil casos de estupro de mulheres e meninas, muitas meninas são vítimas do estupro, o que representa um crescimento de 14,1% nos casos, em comparação ao primeiro semestre de 2022, que é essa a base que eles fizeram, e nos coloca entre os países mais violentos para as mulheres no mundo. Fundamental, Chico Sá. Fundamental e importantíssimo o que você lembrou, Adriana, a única manifestação dos clubes foi da Leila Pereira. Leila Pereira, perdão. Leila Pereira eu me equivoquei com o nome. Do Palmeiras. Falei a Marta, pensei na jogadora. Ela está, Adriana, agora na ocasião, ela está chefiando, que é também uma coisa inédita, a delegação da seleção brasileira que se encontra em Londres, para jogar amanhã contra a Inglaterra. Ela foi bastante firme na condenação a Robinho, mas a CBF não se manifestou até agora. CBF é o quê? Segundo o Juca Kfouri, casa bandida do futebol. Que não se pronunciou sobre Robinho, que não se pronunciou sobre Daniel Alves, né? Que não se pronuncia sobre Neymar, né? Que anunciou que ia pagar para livrar a cara do Daniel Alves. Agora, sentindo a repercussão, o pai do Neymar falou, não vou dar dinheiro, não, era 1 milhão de euros, né? Então, a casa bandida... Voltou atrás, né? A casa bandida de futebol, chamada CBF, né? Seleção para a qual eu não torço já há muito tempo, né? A casa bandida de futebol acoberta essas coisas. Exatamente. É muito triste, porque tem muitos, né? E Chico, eu concordo com você. O Robinho foi uma das pessoas, né, que saiu, fez campanha para o Bolsonaro, assim como o Neymar, Daniel Alves, eu acho que não teve tempo. Não é uma coisa só do bolsonarismo, a gente sabe. Gabriela falou aqui ontem, eu estava assistindo Série Notícias, Gabriela lembrou muito bem, não é uma coisa só de bolsonarista, mas especialmente, né, entre os bolsonaristas, esse tipo de coisa acontece. Agora, o mais grave é que as crianças adoram a seleção brasileira, né? Para os meninos, ainda segue sendo, esses meninos todos, né? Ainda existe um sonho, ainda representa uma chance de elevação social, ainda é adorado por crianças. Então, era muito didático e muito importante
que os clubes e a seleção viessem agora, que não fosse a Leila, né, uma mulher a fazer isso, viessem agora a público para conversar sobre o tema. Tinha que falar sobre o tema, tinha que fazer curso, tinha que, enfim, trazer, né, se apropriar dessa questão. Poxa, Adriano, você coloca uma coisa importantíssima. Era para a CBF, a partir de hoje, colocar cursos para essa juventude que chega nos campos de futebol, que chega nos clubes, ali em começo de carreira, era para ter aulas sobre isso. Porque as crianças começam a perguntar. Hoje um amigo meu me falou, ele estava conversando comigo sobre como contar isso, o que está acontecendo com o Robinho, que o filho amava por conta das pedaladas do Santos e Corinthians. O filho se formou amando o futebol daquele time. Então, ele ia ter uma conversa com o filho, porque o filho está perguntando e não compreendia direito, e ele disse que ia ter uma conversa muito pedagógica. E eu acho que é um papel de todos nós ter essa conversa pedagógica com nossos filhos, com outros homens que não entendem nada ou que estão passando o pano. É uma hora, por isso que essa ideia da Adriana é genial. Isso teria que ser implantado em todo clube, viu, Adriana? Ter lá uma comissão pedagógica responsável para conversar com qualquer menino que chegasse por lá. Com a macharada, como se... Com a macharada. Gostei muito, Adriana, da sua ideia. Exatamente. Eu acho que deveriam mesmo, assim, encampar essa ideia, aproveitar, né, tipo, e se apropriar realmente do que aconteceu, né, desses dois exemplos tão emblemáticos, Robinho e Daniel Alves, né, e tão violentos. Eu me lembro de estar numa pré-pandemia, eu estava numa festa de uma grife francesa aqui, e o Daniel Alves entrou, assim, no auge de seu esplendor com a mulher dele, a Joana Sanz, maravilhoso, brilhando, né, vestindo a tal da grife francesa, e você olha agora, né, eu tenho pena, inclusive muita pena dessa Joana Sanz, que teve que passar por toda essa situação, né, publicamente. Então, esse poder, né, que está ali entranhado no patriarcado, que os homens têm, não são só jogadores de futebol, a gente sabe que homens, principalmente os que se encontram em situação de poder, diretor de televisão, cineasta, cantor, músico, enfim, basta ter poder. Se homens, no geral, né, já têm essa sensação de que os corpos das mulheres, como a gente viu naquele caso do elevador de Fortaleza, na semana, né, que aconteceu agora em fevereiro, têm o direito de alguma maneira, se apropriar do corpo das mulheres, quando eles ficam famosos e poderosos, essa situação piora ainda mais, né? E por isso a gente entra também na notícia do Daniel Alves, né? Só para a gente não passar, a gente até falou a respeito dele, mas para a gente dar um contexto aqui dessa história, né? A gente teve a notícia de que o Robinho vai para a cadeia e a gente teve a notícia de que o Daniel Alves poderia deixar a prisão mediante o pagamento de fiança de 1 milhão de euros. Então, essa é a resposta que as mulheres têm, de que a liberdade, aliás, de que a agressão sexual está precificada ali, né? Basta que ele pague a fiança para que ele possa sair da cadeia. Ele não pagou, ele deve continuar preso, mas só o fato de ter essa possibilidade é uma revitimização dessa pessoa, né? Dessa vítima do Daniel Alves. Eu quero aproveitar aqui para trazer uma informação do advogado do Robinho, que saiu agora na reportagem da Folha de São Paulo. O José Eduardo Alckmin, que representa o ex-jogador Robinho, disse que o Robinho, o cliente dele, não tem intenção de fugir. Então, já não conseguiu o habeas corpus, aqui ele estava falando na condicional, caso não consiga, mas a gente já teve essa informação. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Se não tiver nenhuma decisão que suspenda a execução, obviamente que ele vai ter que se submeter, ele não tem nenhuma intenção de fugir, de não cumprir o que foi determinado, apesar de muitos acharem que ele não é um homem que cumpre a lei. Foi o que disse o advogado do Robinho, à Folha de São Paulo. Adriana, só para a gente fechar aqui nosso papo também. Sobre o Daniel Alves, o UOL publicou agora à tarde uma entrevista com a advogada da vítima, né, que a gente não conhece, que está em sigilo, e ela disse que ela se sentia como se tivesse sido estuprada novamente. Isso foi, para mim, muito tocante,
Porque é isso, essa menina, a vida dela tá, obviamente, né, mudada para sempre, e cada vez que sai uma nova notícia, então assim, primeiro, a pena de 4 anos já foi algo que é bastante problemático, né, porque um crime, né, com essa dimensão, com uma pessoa como Daniel Alves, ser condenado por só 4 anos é muito pouco. Aí agora, depois que a justiça disse que ele poderia sair pagando a fiança, aí realmente é como se o estupro fosse um crime que compensa, né? É um crime menor. É como se cometer estupro, fazer um tipo de violência desse contra uma mulher, fosse um crime menor, né? Esse é o recado que a justiça espanhola dá. E aí, Gabi, eu queria também puxar aqui um ponto, que é o seguinte, da responsabilidade da imprensa na cobertura desses casos. Porque no caso Daniel Alves, né, até a imprensa acertar, teve muito erro. Então aconteceram coisas, por exemplo, a gente vê os advogados nesses casos de violência contra a mulher, seja aqui, seja nos Estados Unidos, por exemplo, quando aconteceu o escândalo Harvey Weinstein e por aí vai, os advogados, eles usam a imprensa para limpar a barra dos acusados, né? Então aqui a gente teve, durante esse processo do Daniel Alves, a gente teve todos os meios de comunicação, praticamente, dando manchetes do tipo, advogados do Daniel Alves dizem que não foi estupro porque a vítima estava lubrificada. Primeiro, que lubrificação não quer dizer que a mulher tenha desejo. Lubrificação é uma reação do corpo da mulher para situações de perigo. Então, uma mulher, quando ela está sendo estuprada, ela também pode estar lubrificada. E a entrevista do Robinho na Record, nesse final de semana, é outra situação, assim, que eu não consigo entender por que é que a imprensa tem que fazer esse jogo, né? A mesma coisa aconteceu com o Márcio Smelling, né? Tipo, eu não estou dizendo que não tenha que ouvir o outro lado. É óbvio que a gente tem que ouvir o outro lado. Sim. E o outro lado, né, é princípio básico do jornalismo. Mas eu acho que, principalmente nesses casos de violência contra a mulher, e a gente sabe que isso acontece porque violência contra a mulher traz muita audiência, né? É só olhar as capas dos portais, a quantidade de notícias que tem ali falando de feminicídio, de crimes de ódio contra a mulher, enfim, e isso está ali porque traz audiência, precisa ter um código de ética para a cobertura disso. Só quem tem código de ética para a cobertura desse tipo de caso é a imprensa independente. A grande imprensa hoje ainda peca muito, eu acho, dando espaço para essas aspas de advogados, aspas declaratórias, que não faz nenhum sentido ditarem na grande mídia. Muito bom, Adriana Ferreira, que é jornalista. Que prazer te receber aqui. Meu abraço aqui à distância a você, prazer querida. Todo meu. Fiquei até um pouco exaltada, né? Mas é que é um... Não, você não. Muito bom, muito bom. Te ouvir aqui. Obrigado pela contribuição. Muito bom. Obrigada, gente, pela sua fala. Uma boa noite para vocês. Um beijo, querida. Até a próxima. Até. A gente vai chegando aqui no nosso final. O ICL, lembrando, né, está organizando mais uma aula inédita aqui no Brasil, um encontro ao vivo, gratuito, com o Elliot Aronson, maior psicólogo, um dos maiores psicólogos sociais do mundo, autor do best-seller O Animal Social. Ele que criou um dos conceitos que a gente ouve muito por aqui, que é a dissonância cognitiva, estuda a ciência do comportamento humano, tudo isso, todos esses ensinamentos fundamentais do Elliot, você vai acompanhar por aqui. E a gente vai assistir agora o convite do Eduardo Moreira. Vamos ver. Tem muita gente que diz que todo bolsonarista é fascista. O maior psicólogo social vivo no planeta, Elliot Aronson, nos mostra, através de pesquisas, que não necessariamente somente pessoas malucas fazem coisas malucas. Somente pessoas más fazem coisas más. O que nos leva, então, a agir da forma como a gente age? Nesse livro, O Animal Social, Elliot Aronson trouxe resultados de pesquisas que mudaram a percepção do mundo inteiro sobre a forma como a gente se comporta. E é com ele, que tem 92 anos e esbanja lucidez, que a gente vai conversar no dia 7 de abril, um domingo às 8 horas da noite, num encontro inédito no Brasil. Se inscreve gratuitamente. Aprende com a gente, com esse que é um dos nomes mais importantes para nos explicar como a gente chegou até aqui. Muito
bem, gente. Lembrando que a aula vai ser no dia 7 de abril, então anota aí na sua agenda, um domingo, 8 horas da noite, evento que é gratuito e aberto, mas que você precisa fazer a inscrição para poder assistir. Então, vai lá, icln2.com.br para ter acesso a tudo isso e também para você saber como não cair nessas manipulações, que a gente conversa muito a respeito disso por aqui. Lembrando, obrigada a você que nos acompanhou pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira e o canal Com Brasil. Graças a Deus, amanhã é sexta-feira. Opa! E a gente fecha aqui a nossa... E hoje é véspera. Volta da ciranda. Aê! A ciranda voltou. Vamos nessa. Boa noite. A primeira lei de Elliot Aronson, o psicólogo social vivo mais importante do planeta, é que não somente pessoas malucas fazem coisas malucas. Não somente pessoas maldosas fazem coisas perversas, mas o que leva a gente a agir da forma como a gente age. O que leva pessoas boas a cometerem atrocidades, barbaridades, como a gente vê várias pessoas cometendo. Tudo isso vai ser discutido numa aula inédita no Brasil, com o próprio Elliot Aronson. Uma aula que o ICL traz até vocês e que vai acontecer no dia 7 de abril, um domingo, às 8 horas, no horário de Brasília. Para você se inscrever nessa aula, é só você clicar no botão Saiba Mais aqui embaixo. Se inscreve agora, chame seus amigos e amigas para participar também. Uma aula como essa é imperdível e muda a nossa visão de mundo.